Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que queria fazer direito pra ser doutora, mas acabou fazendo farmácia, aí você já sabe. Eu queria ser doutora, isso é verdade. Eu queria ser doutora advogada. Gente, é muito difícil fazer a abertura desse episódio sem dar spoiler. É difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que ela queria que o monstro não se chamasse Mr. Hyde, e sim Mr. Havaianes. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan, igual quando o Chaves vai assistir aquele filme lá e ele fala que preferia assistir o Pelé. Eu preferia ter assistido o musical desse livro, tá bom? E eu vou falar mais pra frente. Ela tá se vingando do último episódio, isso sim. Porque quem indicou foi o Tan, hein? Vamos deixar claro aqui. Mas não fui eu que indiquei esse livro, não. Foi um peixe grande. Aliás, nem sei, foi? Acho que não. Fui eu mesmo. Então, foi um peixe grande. Não, né? Eu sou o Tan e eu estou aqui com o Dr. Henry Jekyll, porque não tinha uma personagem mais parecida com o Paulinho pra representar o Henry Jekyll na minha cabeça, pelo menos. Olha só, gente. Agora eu preciso ver se é a partir da análise da personalidade não, fisicamente. dele. Ah, tá. Então tá ele bom. pode ser o doutor que foi representado no Lisbela e Prisioneiro, que daí eu fico muito porque feliz. as imagens que eu tenho, assim, de situações cinematográficas ou alguma coisa assim, é sempre uma pessoa alta, esguia, bem branca, e o Paulinho acho que ficaria muito bem de cartola e bengala. Pode me contratar E pra ó, fazer no o Lisbela filme. e Prisioneiro, pra vocês não precisarem dar um Google aí, quem fez o doutor foi o Carlos Casagrande, olha só. Super ator. Super né? ator. Então, gente, estamos aqui pra discutir, ou pelo menos dar as nossas impressões passionais sobre a leitura do clássico O Médico e o Monstro. É, isso daí. Agora eu estou preparada pra vocês perguntarem pra mim se eu gostei ou não gostei do livro. Mas vamos guardar suspense. Vamos guardar suspense e a gente vai falar aqui no literário desse mês. Muito bem, gente, lemos aqui nesse mês. No fim das contas, né, era pra atrasar 2 semanas a publicação desse episódio, como eu anunciei no último episódio antes das férias, mas daí numa reprogramação o episódio está entrando na data que deveria ser mesmo, 4 semanas depois do último, e não foi tão difícil ler esse livro em 4 semanas, porque é um livro bem rápido, como o Tan falou no último episódio, ou é um livro pequeno, ou é um conto estendido, né? Fica no meio termo aí. Eu sou mais pra ser um conto, viu, Paulinho? Não só pelo tamanho, mas pela quantidade de personagens, porque tem bem pouco, se a gente for pensar, Sim, que é uma característica pouquinho. muito clássica, assim, de um conto na literatura, é pouco personagem. Sabe o que eu fiz, Tan? Eu fiz pela primeira vez algo que você já disse que sempre faz, que é anotar o nome dos personagens pra não se perder. Mas, gente, Aí assim foi, ué, mas é isso, 5. é só isso, né? 5, 6 personagens, aí tem uns coadjuvantes bem, assim, figurantes, mas aí, assim, com poucos personagens foi muito mais fácil de se conectar à história e ela passa bem rapidinho mesmo, né? Uma coisa, assim, que eu já dou de impressão inicial, eu esperava um livro mais assustador, um livro mais de terror, assim, e eu me vi diante de um livro que me lembrou muito os que eu li no ano passado do H.G. Wells, que é um suspense, mas um suspense não aterrorizante, né? É um livro que vai construindo os personagens de forma mais tranquila e não causa esse espanto todo, como eu imagino que deve ser em Frankenstein, por exemplo. Eu também crio a expectativa, por causa da cultura pop toda construída em cima de Frankenstein, o Médico e o Monstro, eu imagino um livro de terror, que não foi o que a gente viu aqui. Não é também, viu, Paulinho? O Frankenstein, ele é muito a questão do monstro se autoavaliando eticamente, porque ele não é um ser e tal, mas não vai muito na linha do susto, não. Então, mas o Tan falou assim, pra mim, eu não esperei susto nenhum, nem de medo, nem terror, nem nada, porque o Tan tinha falado, né, até pra gente no último programa, que esse livro, ele causa
causa um certo incômodo. Eu lembro certinho da sua frase, até você falou assim, eu não sei se é porque eu li muito jovem, mas eu lembro que ele me incomodou várias vezes. E por que causa esse incômodo? Assim, sem dar spoiler nem nada mais pra frente, porque eu acho que a gente meio que se identifica em muitas situações. E assim, se identifica de um jeito ruim, sabe? Putz, não acredito, sabe? Que às vezes eu fazia umas coisas assim também. Ah, só fazia, né, Dri? Mas esse incômodo, ele só é analisado ou só é percebido no último capítulo, né? Que é o maior capítulo, em que tem toda a explicação de toda a história. Os dois últimos, né? Os dois últimos? As duas cartas, né? Mas o penúltimo capítulo, ele na verdade, ele acaba desvendando o mistério, né? Pra no último capítulo fazer a análise maior do personagem e a gente cair nesse incômodo. Só que assim, uma coisa que eu acho que nós quatro passamos, eu não sei se a Carol chegou a comentar isso, mas o Tan comentou, eu e a Adri percebemos isso também, é que a gente sabia muito mais do livro do que a gente gostaria de saber. Ai, sim. A gente leu ele sabendo, na verdade, de uma simples coisa, que é a resolução de todo o mistério, né? A gente já leu imaginando em que momento ia isso acontecer. É mais ou menos como assistir O Sexto Sentido sabendo do final do filme, né? Então você assiste o filme com outro olhar. E esse a gente já leu o livro com esse outro olhar, sabendo do que se tratava. Eu acho que é muito difícil alguém não saber hoje em dia do que se trata o Médico e o Monstro. Ainda assim, a gente tenta preservar vocês, ouvintes, disso. Então, se vocês não conhecem nada do Médico e o Monstro, que é quase impossível, a primeira e máxima dica, assim, que eu dou, se você pegar qualquer edição que seja, eu tô falando aqui com base na edição da Penguin, e outras também, né? Eu comecei lendo um do Kindle. Da Record. Sempre vem um maldito editor, tradutor, erudito, professor, não importa, que estraga tudo escrevendo uma introdução. Então, ignore qualquer introdução e vá pro livro, se você não sabe nada. É porque a introdução já é baseada nesse conhecimento geral que se existe na cultura do que são o Médico e o Monstro. Ah, não, Tan, mas pera. Ai, como é que eu vou falar? Dá medo, eu acho que já tem que soltar, sabe? Aviso de spoiler já logo na cara. Porque assim, se a pessoa não conhece nada do Médico e o Monstro, ela não tem que fugir só da introdução. Ela tem que fugir da introdução, ela tem que fugir de Lisbelo Prisioneiro, ela tem que fugir de Clube de Luta, ela tem que fugir de Pica-Pau. Tá muito presente na cultura pop. Tudo. Tem muitos filmes que vão puxar a mesma abordagem e vão fazer isso a partir do mistério desvendado do Médico e o Monstro. Então, assim, eu já diria pra você que quer ler o livro e não quer ter spoiler, que pare esse episódio já, porque tá difícil pisar em ovos. Isso. Sim, eu até entendo que deve ser quase todo mundo que tem, mas uma vez que existe gente que vai assistir Senhor dos Anéis 3 nem sabendo que existe o 1 e o 2, eu acho que deve ter um ou outro aí que não conhece nada do Médico e o Monstro. Mas não perde em nada também, gente, porque eu adorei ter lido esse livro. Não, perde, Dri. Eu queria muito não ter essa informação, porque seria o grande plot twist. Você não tem plot twist na história. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Mas assim, é rico também, entendeu? Sim, não. É lógico que é um clássico, né? Não à toa. O que eu senti muita falta, e conversando com o Tan durante a semana, ele falou, seria muito legal não ter informação nenhuma, mas, pô, até o desenho do Piu Piu e do Frajola tem alusão. Então, realmente é impossível. Agora, no meu caso, foi a primeira vez que eu li esse livro, então eu tinha uma outra imagem porque eu assisti o musical dessa história. Uau. E é muito diferente. A gente teve uma versão brasileira alguns anos atrás e na história tem mais personagens, tem personagens femininas. O Dr. Jekyll, ele é noivo de uma moça muito influente e tal. Então, assim, o que eu gostei foi que eu sabia a história completa do musical. E aqui no livro é muito diferente. Tem os mesmos personagens que aparecem aqui no livro, aparecem no musical, mas no musical tem mais. Então, quando eu disse que eu preferia ter assistido o musical, é porque foi um pouco mais romantizado. Então, tem toda aquela questão também do amor, que o médico, ele é noivo, então ele tem que sempre esconder esse segredo da noiva dele, enfim. Então, eu achei mais bonito. Agora, vocês falaram que não dá medo. Não sei, eu sou uma pessoa que eu... Como eu posso dizer assim uma palavra? Eu sou um pouco medrosa. A Carol visualiza muito a cena. Eu visualizo é isso que eu muito. ia falar. Eu tô junto com você, Carol, nisso. Então, e aí eu peguei esse livro e falei, vou ler ele. Eu tenho insônia, então eu lia nas minhas madrugadas. E eu lembro que eu tava lendo, assim, tava super absorvida ali e tal, né? Prestando atenção em cada detalhe. E o Fernando me chamou na hora. Carol? Gente, eu dei um grito. Coitado. Porque tava muito visual a questão. Quando eles estavam descrevendo aqui o monstro, né? Numa certa parte aqui, falando da estatura dele e tal. Eu morria de medo. Eu não sei porque se foi na época que eu era pequena, passava na TV Cultura,
literatura uns contos, não sei se vocês Contos chegaram de fadas, a assistir. lembro, claro que lembro. Gente, aquilo Opa, não era de demais. Deus, entendeu? Como é que a minha mãe deixava eu assistir Claro aquilo? que era de Deus, muito da literatura pra mim veio dali. Gente, e aí, tipo, eu visualizava aqueles personagens mais macabros e tal. Eu sempre tento introduzir aqui, a minha cabeça, A ela faz isso mão cheia de automaticamente. nodos e peluda. É, e peluda. Nossa, eu Uhum. tive medo sim. Mas vocês acham que o monstro era monstro mesmo, como a gente sempre vê retratado nos filmes e tal, aquela coisa meio lobisomem, sei lá? Ou era simplesmente um cara esquisito? Como o livro descreve ele, como as pessoas descrevem ele, é que dava uma sensação estranha estar perto dele, eu não sabia exatamente por quê, mas assim, ele aparentemente não era alguém tão deformado a ponto de causar uma repulsa automática. Talvez a presença dele é que gerava mais esse incômodo, né? A impressão que eu tenho é que ele era quase um deficiente, mas não tanto a ponto de ser chamado de deficiente. É. Mas é interessante esse espaço que o Stevenson, o autor aqui, ele deixa, porque ele descreve, como a Carol falou, é alta estatura, é meio corcunda, mas não é exatamente corcunda, os nódulos dos dedos dele é meio estranho, mas ele não dá muitas características, e não só ele não dá, como todos os personagens que tentam explicar as características pra um terceiro, não conseguem, Não conseguem, né? Só, é. cara, esse cara é estranho, assim, eu não sei explicar, mas ele é estranho. Uhum. Eu me sinto mal perto dele, é isso. Gente, mas em algumas partes dá essa aflição, sim. Eu lembro que teve um capítulo, quando eles entram na casa do Dr. Jekyll, que o mordomo lá foi chamar o advogado, e aí eles entram na casa. Nossa, aquilo é muito assustador, assim. A é descrição muito... do lugar, né? Nossa, a descrição é maravilhosa. Eu Quando falei, entra gente, na que casa da do Jack ou na hora. casa do Hyde? Não, na casa do Jekyll. Ah. E que ele fala, esse que tá aqui não é o meu patrão. Nossa, sim. é muito da hora. E ele sobe correndo pela escada. Então, foi nessa hora que eu tava lendo e o Fernando me chamou. Mas tem que lembrar, né? É mais um livro de um autor vitoriano, né? Da época vitoriana, lá no fim do século XIX, 1880 e alguma coisa. É engraçado, sempre que cita data no livro, eles sempre põem umas reticências na frente do 1800, né? E isso já tinha acontecido em outro livro também. Qual que era? Não lembro. Acho que foi Memórias Póstumas, não foi? É, pode ser Memórias Póstumas. Acho que é pra não datar tanto, né? É, 1800 e tralalá, né? E assim, tem que entender o contexto, claro, a gente tem que se colocar nessa época, né? O que era uma história de suspense nessa época. Eu fico imaginando o quanto foi surpreendente pros leitores dessa época terem esse plot twist no final. Quantos já se esperavam, quantos já diziam, eu já sabia o tempo todo, né? Como a gente. É. Ou quantos realmente se surpreenderam de falar, é Que isso da hora, então, né? que da Foi isso que hora. aconteceu. Mas é um autor que escreveu nessa época, na mesma época do H.G. Wells, inclusive, né? Então, eu vi muitas referências, talvez porque eu não conheça tantas referências nessa área, mas eu vi muita referência de H.G. Wells, ou um no outro, talvez, aí, nessa maneira de escrever. Mas a gente precisa entender o suspense para aquela época, ou um livro de suspense e terror escrito pros dias de hoje, com toda a mídia que a gente tem, né? Na época não existia cinema ainda, né? O cinema estava sendo inventado. Então, a gente tem que pesar o quanto assustador é pra época e o quanto assustador é pra hoje, a não ser pra Dri e pra Carol, que resolvem ler de madrugada. E é tão legal porque, assim, quando eu tava lendo, eu já sabia que ele era o mesmo escritor da Ilha do Tesouro. Eu achava, inclusive, que a Ilha do Tesouro fosse depois do Médico e o Monstro. Aí depois que eu percebi que, na verdade, não. Quem veio primeiro foi a Ilha do Tesouro, depois que veio o Médico e o Monstro. E aí, quando eu tava lendo o livro, eu falei, cara, esse livro foi escrito em 1800 e pouco. 1800 e muito, né? E Mais pro assim, final. e eu identifiquei várias coisas da cultura dentro desse livro, mas aí eu falava, cara, mas esse livro não é cópia, ele é o original, Ele é a origem, onde né? aconteceu tudo, é onde... E eu fiquei tão assim, extasiada, falei, cara, que da hora isso, sabe? Porque hoje tem um monte gente ir de na filme, fonte, né? Então! É. E você conhecer de onde surgiu tudo isso, né? É muito todas legal. essas Isso referências. foi muito legal. É, sim. Eu acho que o autor ele foi extremamente inteligente, principalmente pensando que ele queria pegar o público, né, de surpresa. Eu até achei muito engraçado. Tem uma parte aqui que, pra quem não sabe, houve um crime e estão suspeitando aqui do Hyde, que ele tenha cometido esse crime. E ele é muito amigo do Jekyll, né, que é o médico. Muito amigo, mais ou menos, né? Eles Eu acho estão muito juntos. legal a intuição do advogado, né? A suspeita dele. Sim. Então, e aí com a cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta que teoricamente foi escrita pelo... Para, Carol! Eu acho que agora chegou o momento do nosso alerta de spoiler. Se você não quer ouvir, a gente vai continuar a partir desse momento, falando já com a informação do final do livro pra gente poder discutir e parar de pisar em ovos daqui em diante, tá bom?
então, ó, dei aí 5 segundos pra você desligar e ler o livro. Ficou, já sabe, né? Spoiler na cara. Jekyll and Hyde são a mesma pessoa. E assim... Como já dizia o querido Zé Bruno, do Resgate. Que eu evitei de colocar a música na abertura, porque ela já é um spoiler, né? Que fala de uma pessoa com dupla personalidade. É uma fita dupla face. Exatamente. É muito, gente. A Pô, não música... tem uma música dos Beatles, do Jekyll e Hyde? Tem? Eu acho que tem, cara. Se tiver, Eu vai vou tocar tentar agora achar. aqui pra vocês. Eu não sou tão especialista em Beatles, apesar de gostar bastante. Bom, aqui uma nota do editor, tô aqui, e a gente pesquisou e eu fiquei impressionado com o conhecimento bitomaníaco do Tan, que ele realmente identificou a música, não é exatamente dos Beatles, é do John Lennon já na sua carreira solo, mas realmente existe a música Mr. Hyde's Gone, de 1980, e essa música nunca foi gravada em estúdio, somente a demo, piano e voz, e é provavelmente uma música que ele fez pro filho dele, pequenininho, dizendo pra ele não ter medo, porque o Mr. Hyde já se foi, né? Tipo, o bicho-papão já foi embora. E tá disponível no YouTube, por isso a gente toca um trechinho pra vocês aqui. Don't be afraid. It's just the wind at night. Don't be afraid. This house is very strange. In the morning, we'll be gone. Don't be afraid. We'll watch the dawn till the sun comes up. Drinking coffee from our favorite cup. Girl, you've been good to me, so don't be afraid tonight. Don't be E aí, com a cabeça do advogado, quando o advogado recebe uma carta que teoricamente foi escrita pelo Hyde, pelo monstro, e aí ele fala assim: oh meu Deus, o meu amigo tá encobertando o assassino. E aí, tipo, porque a isso caligrafia é é engraçado. parecida, só é inclinada pro outro lado, né? Exato, exato. Gente, mas sabe uma coisa tão legal? Porque assim, eu sei que a gente perdeu esse plot twist, né? De saber que o Jekyll e Hyde era a mesma pessoa. Eu comecei a ler o livro e falei, ah, não, lembrei da Lisbela Prisioneira, lembrei de tudo. E eu falei, realmente eles são a mesma pessoa. Mas aí, é engraçado que no capítulo 1, no primeiro capítulo, quando acontece, né, aquele episódio do Hyde com a menina e tal, e aí o Essa é a advogado agressão da viu criança, né? da agressão da criança na porta, chamar a porta. Pisoteia uma criança e faz com requintes de crueldade, Requintes né? de crueldade, sim. Aham. Aí os advogados se reúnem e falam assim, o que a gente vai fazer e tal. Aí a família se junta. E é engraçado que a mulherada está querendo linchar ele. Os homens conseguem afastar as mulheres do linchamento, né? E falam, o que a gente faz? Não, então a gente estipulou uma quantia no valor de 100 libras, porque tudo é passado lá em Londres. E aí o Hyde fala, ok, então eu vou pegar as 100 libras pra dar pra família. E aí ele tá num ponto na porta, ele faz a volta na quadra e entra na outra porta e sai com um cheque lá dentro. E aí eu fiquei, oi gente, mas espera, calma. Aí lá pra frente no livro, o advogado fala que depois que eles perceberam que a entrada de um dá pro fundo da porta da casa do outro. Sim. Eu falei, meu, como? E esse cheque estava em nome... No início não diz isso, mas depois a gente conclui. Estava em nome do Dr. Jekyll. E quem estava entregando o cheque era o Hyde. Era o Hyde. Então isso começou a levantar a suspeita. Não, peraí. Por que o Jekyll tá pagando pelos crimes desse maluco? O que tem aí? Depois ele vê que o testamento do Jekyll estava colocando pra qualquer coisa que acontecesse com ele, todos os seus bens fossem passados para o Hyde. E essa suspeita vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que assim, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que não sabia da informação. Então, às vezes você quer acreditar que são a mesma pessoa e às vezes você vê o autor fazendo você olhar pro outro lado, né? E dispersando você, como no caso que a Carol disse da caligrafia, né? Que ele escreveu a mesma letra, só que inclinada pro outro lado. E o advogado pensando que o Jekyll estava encobertando o amigo Hyde, só que não sabiam qual era o motivo. Eu achei bem verossímil, viu? A ideia de, ele tá sendo chantageado, né?
tá sofrendo algum tipo de coisa. Porque assim, eu fui lendo, ok, já sei que não vai ser isso, mas vamos fingir que é, né? Pra tentar deixar o livro mais legal. E eu achei bem interessante. Eu acho que pra quem tava lá na época que o livro foi lançado, colou muito. Porque a coisa vai andando, indicando que, é justamente isso. E como é um conto, também não tem espaço pra outras reviravoltas, né? Mas ele vai, até que a hora que ele fala, não, olha, é a mesma pessoa, e você fala, tipo, desmonta tudo. É realmente a definição de um grande plot twist mesmo. E o mais legal é que, apesar deles serem a mesma pessoa, eles não têm só a aparência diferente, né? Mas eles têm idades, personalidades e caráteres, né? Totalmente opostos, né? Enquanto o médico é mais velho, o monstro, ele acaba sendo um pouco mais novo, não conseguiu se desenvolver. E eu achei muito interessante isso que no livro fala, né? Que durante toda a vida do Jekyll, ele sempre desenvolveu o lado bom, o lado humano, né? Por assim dizer. Então, por isso que talvez ele tenha ficado alto e bonito, não usa bem essa palavra, enquanto o lado ruim dele foi pouco desenvolvido, então por isso que talvez o Hyde seja feio e meio corcunda e sei lá, né? Eu achei isso muito legal. Então, e um personagem assim que já aparece no primeiro capítulo e que eu achei muito legal a forma como foi construída a narrativa, que é o Dr. Utterson, que ele é um advogado. É pelos olhos de quem a gente vê a história, né? É como se fôssemos nós assistindo a história se passando. Pelo olhar dele, né, do Utterson. E é interessante porque ele é advogado e aí quando ele recebe a carta do testamento do Hyde, ele vai pesquisar, porque ele vai investigar, né? Pesquisar é a gente que pesquisa, advogado e detetive investiga. E aí ele vai investigar qual é o relacionamento do Hyde com o Jekyll. Porque esse Dr. Utterson, ele presenciou a cena da criança lá, né? Sim, da criança sendo pisoteada no primeiro capítulo. E aí ele é muito amigo do Jekyll e ele fala, puxa, eu preciso ajudar o meu amigo. Acho que é muito mais a parte da amizade dele do que o profissionalismo como advogado. Não foi ele. Ele não viu o caso. Não, foi o primo amigo dele, o primo dele. O Foi primo, o primo verdade. dele, isso. E o primo dele conta a história, tanto que ele não conhece o Hyde, né? Aí ele vai atrás, é verdade. Exato. E aí é doido, porque é isso mesmo que o Tan falou, porque ele conhece o Jekyll, ele é muito amigo do Jekyll, aí o Utterson e o primo dele estavam caminhando, pararam na frente da porta, e aí foi quando o primo falou, eu presenciei isso uma certa vez e tal. E aí logo em seguida ele recebe um testamento, e aí ele vai atrás do Jekyll pra saber, qual que é esse relacionamento seu com o Hyde, por que você quer deixar tudo pra ele? E aí desperta esse sentimento, Tan, nele. Cara, o Jekyll é tão legal, é um cara tão íntegro, tão bom, que ele deve estar sendo ameaçado, deve estar sendo extorquido. De alguma forma, esse Hyde deve estar fazendo alguma coisa muito ruim. Então eu quero salvar o meu amigo das garras desse cara e tal. E é interessante que quando ele vai falar com o Jekyll, falando, olha, eu tô aqui, eu quero te salvar, conta pra mim o que tá acontecendo, se ele tá te extorquindo, se ele tá te ameaçando alguma coisa. Qual que é a reação do Jekyll? O Jekyll só fala, meu amigo, confia em mim, deixa essa história pra lá. E aí você fica, uau. E ele ainda acha que o Jekyll deve ter feito alguma coisa no passado que esse cara sabe, porque afinal de contas, quem que nunca tem uma mancha no passado? Mas considerando quem é o Hyde hoje, não tem nada que ele possa ter feito no passado que seja mais absurdo, ou que atrapalhe mais, ou que faça mais mal do que o Hyde tá fazendo todo dia. Então, e eu até achei um pouco estranho, porque tava nessa questão toda aí do suspense, né? Quem é esse Edward Hyde? E aí eu achei estranho quando acontece o assassinato, né? Que é quando todas as provas caem sobre o Hyde, de uma mulher ter visto. Eu falei, sei lá, não achei que casou a narrativa, porque tava sempre tudo assim, muito encoberto, muito misterioso, e aí de repente ela viu a situação, não sei, não foi um ponto negativo. Aí pra mim, isso eu achei o contrário, isso eu achei muito genial, porque a gente já tinha certeza absoluta que o Hyde era mau caráter, era do mal, e que tinha assim, esse requinte de crueldade, que ele gostava de fazer tudo do ruim. E aí começa a narrativa da mulher de como foi a noite dela, sabe? Que ela tava lá na janela e tal, tranquila, e de repente ela vê... Tranquila? Tranquila. Tava muito tranquila. E aí quando ela vê essa discussão e ela vê esse assassinato acontecendo, a gente já fala, claro que é o Hyde e tal, sabe? Então a gente fica, sabe assim, igual criança comemorando? Não, sim, a gente sabe quem que é o assassino e tal. Então pra mim, nesse ponto de vista, eu achei bem legal, assim. E eu acho que o Hyde começa a cometer os crimes porque o Hyde é a personificação de tudo que é mal do Dr. Jekyll, né? E ele começa a gostar tanto da maldade que ele começa a escalonar ou a escalar essa maldade de maneira que isso tenha mais requintes ainda e ele possa fazer em qualquer
lugar, em qualquer situação, mesmo que saiba que possivelmente possa ter alguém vendo aquilo, entendeu? Ele não tinha mais medo das consequências, ele só queria fazer o mal. Então, mas aí que tá uma coisa. Eu tava pensando em deixar mais pra frente, mas eu já quero falar agora. Não é que o Jekyll é do bem e o Hyde é do mal. Essa era a intenção inicial do Dr. Jekyll. Do Dr. Jekyll. De separar Porque, as assim, duas personas dele. Aí você pensa, tá, ok, eu já sei que o Jekyll e o Hyde é a mesma pessoa, mas como que isso aconteceu, né? E aí a gente entende, assim, a gente vai lendo e a gente vai achando, o Jekyll é do bem e o Hyde é do mal. O Jekyll é do bem e o Hyde é do mal. Mas você percebe que, na verdade, não é que o Jekyll é completamente do bem e o Hyde é completamente do mal. Exatamente. Essa é a grande graça do livro sendo escrito nessa época. É. Porque era uma visão muito maniqueísta do bem é bem e o mal é mal. E aqui a gente vê essas nuances. Porque tem uma fala que o Jekyll falou, ele falou assim, eu sei que o Hyde faz muitas coisas ruins, mas eu tenho tranquilidade de saber de que eu posso escondê-lo muito bem. E ninguém vai encontrar ele. Então, assim, ele meio que dá aval pro Hyde fazer as coisas ruins. Não, e o Isso fato, é ruim, entendeu? O fato dele decidir usar a poção para se transformar no Hyde é o desejo que está dentro dele de fazer o mal, entendeu? Isso, que não pode estar associado à figura pública do Jekyll. É. Só que aí o tiro sai pela culatra, porque ele começa, muito bom, o Hyde começa a surgir sem ele tomar a poção. E aí ele tem que tomar a poção pra voltar a ser o Jekyll. Só. A primeira vez que ele descreve isso é muito legal. Que ele acorda na cama do Jekyll e vê as próprias mãos, né, deformadas e tal, e percebe que ele está na forma do Hyde, e ele se transformou no Hyde sem tomar a poção que fazia ele se tornar naquilo. Se transformou dormindo, né? Isso foi muito louco. Aí eu acho que, assim, a intenção inicial do Jekyll não foi que ele quis tomar uma poção pra ele liberar o mal, pra ele poder fazer o mal sem ser identificado, porque ele era uma figura pública. Ele queria Pelo que eu entendi, assim, ele sentia um peso muito grande em sempre ser o honesto, ser o bonzinho, e assim, dá trabalho, entendeu? Você manter a honestidade, manter a integridade, ser o cara justo, correto, isso dá trabalho, isso cansa, sabe? E aí, pra ser feliz, você meio que tem que fazer esse equilíbrio o tempo todo do que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. E meio que ele tava cansado de ter que fazer esse equilíbrio o tempo todo. Então ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa carga do que é errado, e aí eu vou passar a ser feliz. E aí, quando ele tira essa carga do que é errado na vida dele, ele fica muito mais sociável com os amigos, ele faz festa, chama todo mundo, mas é porque ele tava, tipo, tirando esse equilíbrio, né? No musical, isso é até um pouco mais claro, no musical, o pai do Dr. Jekyll, ele é esquizofrênico, e ele acaba morrendo por causa disso, e aí o Dr. Jekyll, ele começa a pesquisar uma poção que realmente consiga... separar as personalidades. Exatamente. Não necessariamente que nasça uma segunda personalidade como aconteceu com ele, né? Mas que ele consiga tirar essa segunda personalidade e realmente se livrar dela, né? Se livrar, mais como um alívio mesmo, né? Desse equilíbrio. Exato. Bom, eu vou fazer a minha vez de Tan aqui e ler um trecho pra explicar. Tava sentindo falta aqui, cara. Mas como a gente disse, né, a resposta toda a discussão filosófica está no último capítulo, né? Até então a gente vê a história, o mistério e tal, e o último capítulo é a carta do próprio Mr. Hyde explicando tudo que aconteceu da maneira que aconteceu. A carta do Mr. Hyde não, a carta do Dr. Jekyll. Sim. Isso. Nessa carta, início da carta, ele diz: embora uma pessoa profundamente dúplice, de modo algum eu era um hipócrita. Ambas as partes dentro de mim eram perfeitamente autênticas. Isso achei muito legal. Um pouquinho mais pra baixo ele continua. Dia após dia, e dos dois lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, fui me aproximando mais e mais da verdade, cuja descoberta parcial me valeu um desastre pavoroso, a de que o homem não é de fato uno, e sim duplo. E aí mais embaixo ainda, se cada um, pensei, pudesse ocupar identidades distintas, a vida seria aliviada de tudo que é insuportável. O injusto seguiria seu caminho, livre das aspirações e do remorso de seu gêmeo mais digno, e o justo poderia percorrer com passos fortes e seguros seu caminho ascendente, praticando as boas ações que lhe dão prazer, não mais exposto à desgraça e à
a penitência Uau. causadas por obra daquele mal extrínseco. A maldição da humanidade foi que esses dois feixes incongruentes tivessem sido amarrados juntos, que no ventre angustiado da consciência, aqueles gêmeos opostos lutem continuamente. Cara, que sensacional. Se a gente for trazer isso pro universo cristão, é a nossa natureza, né? Sim. É o pecado animal, lutando animal. contra. Mas aí agora eu quero lançar uma discussão que me incomodou bastante. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, agora eu vou pra introdução. E aí eu fiquei com meus pensamentos, eu fiquei com medo dos meus pensamentos. Eu falei, não, vou jogar esses pensamentos lá no clube. Inclusive, até escrevi pro Tano particular, eu falei, não, hoje que depois eu falo. Mas a gente precisa de ter o mal pro bem se sobressair, porque a impressão que eu tenho é que depois que o Dr. Jekyll tentou fazer a separação, é que desandou o negócio. Essa Enquanto impressão ele é muito real, porque foi exatamente o que aconteceu. Enquanto ele... Não, mas desandou pros dois lados, né? Sim. Tanto pro bem quanto pro mal. Enquanto Sim. ele vivia naquela linha tênue, na busca constante do equilíbrio entre fazer o bem e fazer o mal e tal, parece que aí a sociedade, ela conseguia caminhar juntas e todo mundo conviver de certa forma amigável. Aí isso que eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, será que o Stevenson tá querendo dizer isso? De que é bom ter um anti-herói? É bom ter o yin yang, entendeu? Eu acho que ele não quis fazer apologia a isso. Ele quis mostrar que o ser humano tem um lado quase hipócrita. E ele faz questão de falar, ó, não é que eu sou hipócrita, de querer dizer que eu sou bom, mas na verdade eu sou mal. É que existe essas duas coisas mesmo dentro do ser humano. Eu não sei como era o senso comum do ser humano na época, mas hoje a gente vive uma situação muito polarizada em tudo. E essa mistura de que, olha, o ser humano, ele é mal intrinsecamente, ou pelo menos ele contém em algumas partes o mal, talvez ele quisesse fazer essa análise do ser humano e demonstrar que, ó, tem um cara super legal aí chamado Sr. Dr. Jekyll aí, mas existe um Hyde dentro dele, então existe um Hyde dentro de nós Dentro de também. todo mundo. Aham. Me fez pensar nas redes sociais, né, gente? Que os perfis de Instagram, que as pessoas são tão perfeitas, tão bonitas, fotos tratadas e Não, photoshopadas. É o Jekyll. É o Instagram Jekyll é o puro, Jekyll né, e cara? o Twitter é o Hyde. Será que o nome Hyde tem a ver com o escondido mesmo? Você viu que tem um trocadilho, né? Eu achei genial esse trocadilho. Quando eles estavam procurando o Hyde, ele falou, se ele é o Hyde, eu sou o Sick. Vocês perceberam isso? Tem uma hora? Então, eu percebi que é brincadeira. Da hora. Mas talvez o nome dele seja isso. É todo mundo tentando esconder o seu lado mal. E ele é o Hyde, ele é o escondido ali. É. Eu sim. lembrei de um filme que eu assisti com as crianças, chamado Megamente, um tempo atrás, né? Porque o Megamente, ele é do mal e ele tá o tempo todo destruindo o do bem, o tempo todo. O dia que ele consegue destruir o do bem, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. E aí ele fica, gente, eu tenho que achar alguém que é mais do mal pra eu virar o do bem, né? O que a gente viu na introdução de spoilers depois, né, que a gente leu só no final, eu li um pouquinho antes da gravação aqui, inclusive, a introdução, é que o Stevenson teve um sonho, acordou com esse sonho e resolveu escrever a história. Ele escreveu... Conta pra mulher tão É. bonitinha. Mulher, senta aí que eu tive um sonho, tive um escuta. sonho. Aí ele pegou Adorei. e escreveu em 3 dias a história. É. Aí ela pegou, leu e falou, você perdeu a oportunidade de fazer uma análise filosófica de tudo que você descreveu aí. Aí ele pegou e falou, nossa, é verdade. Ele simplesmente jogou tudo que ele escreveu fora. nesses 3 dias, reescreveu a história em outros 3 dias e aí ele colocou toda essa análise filosófica aí no final e provavelmente ele trabalhou toda ela durante o livro pra poder chegar a essa conclusão que ele chegou. Então, assim, de fato ele estava querendo passar uma ideia aí, não foi uma simples história, ele queria defender alguma coisa, mas aqui o que de fato ele pensava quando ele escreveu vai de cada um de como interpreta a obra, né? E quer saber uma curiosidade? Em 1888, quando surgiu aqueles casos do Jack Stripador, o Médico e o Monstro estava sendo exibido nos teatros e eles tiveram que dar uma pausa, exatamente porque É mesmo? tava aflorando aí o mal na galera. Então, vocês veem, né? Olha como- só, gente. Caramba, não sabia A não. influência, né? O que os videogames fazem hoje, os livros faziam. É, então, pensei nisso. Viu que esse teatro aí é coisa de drogado, né? Como é que é o cara do cara? É teatro ambiente de drogas. Ambiente de drogas. Pra mim, esse livro é uma análise que todo cristão tem que ler.
Porque é justamente essa briga, e o que eu trago como aplicação pra minha vida, e acho que seria bom todo cristão fazer isso, é que assim, o Dr. Jekyll, querendo ou não, ele aflorou o lado mal dele, meio que dando a oportunidade para o mal trilhar um pouco do caminho. E nós, como cristãos, é exatamente essa caminhada que o pecado tem, quando a gente dá liberdade para uma coisinha que seja do pecado, e a gente alimenta um pouquinho, e aí o pecado vai ganhando espaço, e chega um dia em que a gente percebe que a gente acordou e olha para os nossos rostos no espelho e vê que, na verdade, quem tá ali é o pecador. Pra mim, é aí que pegou, assim, o livro, sabe? É você dar a primeira oportunidade e não cortar logo pela raiz. É aquela coisa, né? O quão próximo do erro eu consigo andar pra não ser contaminado por ele. Até o momento que você percebe que você já foi longe demais e o caminho de volta é muito mais difícil do que você esperava chegar, né? E assim, eu queria falar um pouco aqui da letra do resgate, que agora que já foi liberado tudo... Os spoilers, É uma fita dupla face que não vai colar. A vida dupla é o teu disfarce. Pra se enganar. É o Doutor e o Monstro, Jekyll and Hyde. Quem você é, na verdade, dá pra saber? Qual a sua identidade sem se esconder? É o Doutor e o Monstro, Jekyll and Hyde. Só conhecendo a verdade pra se libertar. O amor de Jesus é o remédio que vai te curar. Então, assim, eu achei tão legal porque é o amor de Jesus mesmo, é o que vai manter a gente no equilíbrio da busca entre o bem e o mal, né? Da gente entender qual é o princípio bíblico da verdade pra gente continuar nessa corda bamba aí entre o bem e o mal. Quem você é na verdade? Dá pra saber qual a sua identidade sem se esconder. É o Doutor e o Monstro, Jekyll and só conhecendo a verdade pra se libertar. O amor de Jesus é o remédio que vai te curar. E vocês perceberam, vocês repararam nas duas referências bíblicas que o autor coloca? Sim. E assim, e são referências bíblicas bem pra grandes conhecedores, né? Não são histórias muito conhecidas, assim. Eu falei, o cara conhecia de Bíblia mesmo. Só que eu fiz uma coisa, eu falei, eu não vou anotar porque eu com certeza vou lembrar delas. E agora eu não lembro de jeito nenhum quais eram. Ele fala lá dos cativos de Filipos, que se encontra em Atos 16, 26. Olha, a Carol fez até a anotação do versículo. Tá no livro isso? Tá no livro. Ah, tem rodapé, o meu não tinha rodapé. E aí o outro é escrita na parede babilônica. Isso, que tá em Daniel a mão. 5, Essa eu falei. 31. Essa que eu pensei, eu falei, não é qualquer pessoa que conhece essa história dos dedos escrevendo na parede. Menel, Tekel e Persim. Isso. No verso que fala sobre Daniel, ele fala assim: meu apetite era muito pequeno. Esse incidente inexplicável, a inversão do experimento, parecia como a escrita na parede babilônica, prenunciar o meu fim, e comecei a refletir mais seriamente do que antes sobre as questões e possibilidades de minha existência dupla. Olha que legal. Uau, o cara que conhecia da na hora, Bíblia. Não que sei da se era o hora. Dr. Jekyll ou Ou Hyde, né? ou o autor, no caso. Gente, e é tão legal como que... Eu sei que a gente já falou várias vezes disso no programa inteiro, mas como que esse livro, ele serviu de fonte pra tantas outras obras e personagens da cultura. E eu lembrei muito de Hook também. Muito, muito de Hook. Sim, sim. E aí sim. depois eu fui pesquisar. Falei, será que Hook também bebeu nessa fonte do Jekyll and Hyde? E foi mesmo. Eu acho que tem gente que bebeu nessa fonte sem saber que tava bebendo nessa fonte, né? Por exemplo, o professor Aloprado, né? Ah, não, gente, o professor Aloprado total. Ó, tem um filmão pra vocês verem que tem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde também. Tem o Sean Connery, inclusive, né? Chama A Liga Extraordinária. É verdade, a Liga Extraordinária. Mas é uma verdade. porcaria o filme. Mas tá? nem é Nossa, filme, é horroroso. É ruim, né, cara? Que despedida do Sean Connery, né, cara? E é legal porque, por exemplo, no Hulk, ele tomou radiação e ele deixou de ser homem pra virar um monstro. Mas ele também consegue se controlar mantendo o equilíbrio da raiva, a questão do pulso e tal, né? Mas chega uma hora que ele perde o controle também e não consegue mais se controlar, entendeu? Sim. Ele começa a dar vazão ao lado mal dele muito mais fácil do que ele gostaria. E o outro filme também é o Clube da Luta, né? Clube da Luta é total Jekyll and Hyde, cara. Só que total. quando a gente fala
fala isso, a gente dá spoiler do Clube da Luta, gente, né? pelo amor, 2021. Quem não conhece Clube da Luta ainda, Tem tá? muita gente que não conhece. Eu acho que esse é um bom livro pra gente ler no literário também, viu? Eu gostaria muito de ler esse verdade, livro. sim. Apesar de que a gente vai ler na mesma situação, sabendo o Eu final prefiro do ver o filme, não sei porquê. Carol, você já se recuperou do baque do episódio anterior sobre sua querida Agatha Christie? Olha, estou tentando, eu estou usando aí alguns vídeos do YouTube pra me ajudarem. Sabe por quê? Porque todo mundo que eu assisto resenha e gravam alguma coisa relacionada sobre esse livro falam tão bem do livro, tão bem. Não, Você gente. chamou os amigos errados pra gravar. Né? Desse livro, Carol, tem... Não, porque o pessoal Desse fala assim, livro, não, gente. Dri, tenta ler outro. Eu falo, gente, porque esse, na real... Não, mas chega de falar mal de Agatha Christie. Mas lá na olha. cabine e no grupo do Ictus, no Telegram, né, a gente teve uma repercussãozinha, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Teve gente que falou que a gente devia ter lido outro livro. Mas teve o Lucas, né? O Lucas postou a foto de uma pilha de livros da Agatha Christie e a gente gostaria de mencionar aqui, né, Carol? Sim, ele me falou, olha, essa lista aqui de livros era da minha sogra, ela gostava muito da Agatha Christie. Eu achei muito legal, porque são livros com capas mais antigas, são clássicos, eu tenho alguns deles. A Carol de Recalque tirou uma foto da dela e falou, a minha pilha é maior, né? Pior que não, a dele é maior. Por isso que ele tirou a foto. E aí ele falou que por causa do podcast ele deixou 2 separados que chamaram lá a atenção, que ele vai começar a ler, que é o Expresso do Oriente, né? E o outro é o Assassinato na Casa do Pastor, que eu já li e é muito bom, tá? Esse aí foi um dos que me indicaram, no particular. É muito bom. Lê esse. A gente vai Assassinato na voltar Casa pra do Agatha Pastor. Christie. Fica a promessa que um dia a gente vai voltar. Antes da Jane Eyre, né? Antes da Jane Eyre, com certeza, né, Adri? Não, Jane Eyre é bonitinho. Da Jane Eyre Jane é Não, Austen. Jane Austen. A Jane Austen. tem que ler Razão e Sensibilidade. Todo mundo fala, tem que ler Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Eu falei, gente, pra quê? Mas vamos falar de tortura? futuro. Deixa o passado pra trás. Viemos de 2 livros de ficção e mistério. E agora a gente precisa limpar um pouquinho o nosso coração, limpar a nossa mente. Deixar os monstros pro lado, né? Deixar os monstros de lado e visitar um autor que a gente curte muito, eu e a Adri. Muito, gente. E a gente vai fazer o Tan e a Carol lerem. Vocês já leram ele? A Carol já leu. Eu já li. Eu não Muito tenho certeza, mas vou ler de novo, Tá. se não for a primeira vez. Porque a gente vai ler um livro que foi enviado no Clube Ictus antes de sairmos do Brasil, por isso a gente tem ele físico aqui. É um livro bem fininho pra gente poder se preparar pro livro do próximo mês, que é As Duas Torres do Senhor dos Anéis. Sim, está chegando mais um Senhor dos Anéis pra quem ama um deleite, pra quem não curte muito, vai Só ter que pular, só ouvir a pular. gente falar de Senhor dos Anéis, porque o ano já tá acabando, a gente prometeu pra esse ano, próximo livro já é pra setembro, então tem que ser pra outubro ou novembro, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Em setembro a gente fala se a gente consegue ou não ler pra outubro, segundo o Senhor dos Anéis, mas a gente vai pegar leve nesse mês com um livro fininho de Henry Nowen. Gente, inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram. As pessoas falam, Adri, indica algum livro que fala sobre ansiedade e tal. Eu tô num período tão difícil da minha vida. É Henry Nowen, sobre ansiedade, Henry Nowen. Espaço para Deus, ou Tudo se fez novo. Aham. Henry Nowen, São livro para 2 ansiedade. livros muito parecidos, inclusive. Muito pequenininho. E pequenininhos, muito fáceis de ler. fininho. Mas o que a gente vai ler pro mês de setembro, pro comecinho de setembro já, então tem que ler agora no mês de agosto. Espaço pra Deus, de Henry Nowen, um convite pra para a vida vida espiritual, espiritual. para a tristeza do Tan, que não gosta muito de livros cristãos. Olha o estigma que eu ganho. O lado Hyde do Tan. Eu gravo um podcast semanal falando de leitura bíblica. Mais de uma hora cada tem que tomar uma episódio tem dessa, que né, levar Tan? esse estigma. Não, mas leitura bíblica é diferente de ler livros cristãos, né? Temos que- Um você tá indo na fonte, o outro você tá indo na... na na onda. interpretação. Mas esse é Gente, gostoso olha, mas de ler esse facinho. livrinho, ó, deixa eu falar uma coisa Deixa eu pra ver quantos vocês. capítulos tem. Vocês que receberam do Ictus, levanta a mão pro céu e aí dá graças a Deus, porque esse é o tipo de livro que você tem que ter pra ler e revisitar com frequência. Não são todos os livros que eu falo isso, viu? Mas esse do Henry Nowen e o Discípulo Radical do John Stott tem que ter pra revisitar. Mas ó, o Espaço pra Deus tem 3 capítulos. Tem um agradecimento, uma
introdução e a conclusão. Não, brincadeira. Além desses 3, tem 3 capítulos, né? E é todas essas coisas, seu reino em primeiro lugar e buscai o reino. Que é o que a gente vai meditar no próximo literário aqui. Você pode ler com a gente. O livro é baratinho, dá pra comprar. Infelizmente não tem no Kindle, pelo menos eu não achei aqui. Se você Mas achou, é porque esse é livro de pôr post-it, de fazer desenho, livro de rabiscar, de escrever e entregar nas mãos de Deus e pedir perdão. Gente, é isso. Pra vocês terem ideia, um pouco antes da nossa mudança pra cá, pra Espanha, eu tava vivendo um período de ansiedade muito grande por causa da pandemia. A gente comprou passagem, cancela dia, a Espanha deixa entrar, a Espanha não deixa entrar. Covid sobe no Brasil, desce na Espanha, sobe na Espanha, desce no Brasil. Então, assim, tava me deixando louca. E a ponto de ter, assim, aceleramento no coração, as mãos suarem e ficar passando mal, ânsia de vômito e não ter vontade de comer. Eu tô ficando mal só de ouvir a sua descrição. Vamos lá pra conclusão desse fato. E aí eu peguei e falei, eu preciso voltar a ler Henry Nouwen. E aí eu li o Tudo Se Fez Novo. E naquele mês, no mês do meu auge de ansiedade, chegou Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Eu fiquei tão emocionada na hora que eu abri a caixa. Eu falei, meu Deus, era disso que eu tava precisando. Obrigada. E aí eu li. O Victus assim, faz isso pelas pessoas, né? Olha que bonito. É quase uma caixinha de promessa, né? A gente abre ali, pega o livro, lê e se sente bem. Mas vamos parar de falar do livro, senão vai faltar tema, porque são só 3 capítulos. A gente precisa render pelo menos meia hora de episódio no próximo mês. Mas o que mais que o Ictus faz por nós, Tan e Carol? Fala aí, Carol. Você é menina, eu tô muito sem credibilidade hoje. Olha, poxa. Pra quem gosta de ouvir as nossas vozes aí, a gente tem o Ictus Podcast, né? Que você pode encontrar lá no nosso site ou qualquer agregador de áudio. E a gente conversa sobre livros, né? De um modo geral, vai chover no molhado. Temos o nosso diário de leitura, né? Que a gente tá terminando de ler Os Irmãos Karamazov e tem sido uma experiência muito bacana. Depois de 2 anos de leitura de Irmãos Karamazov. A pandemia inteira lendo os Karamazov, mas tá valendo muito a pena. E tem esse projeto maravilhoso que a gente lança um episódio por semana, que é o Leitura Bíblica Comentada, onde a gente comenta uma vez por semana um capítulo da Bíblia. Ainda estamos em Gênesis, mas a promessa aí de que há alguns anos a gente... chega em Êxodo. Não, em 20 anos a gente termina a Bíblia. É importante lembrar que esse Leitura Bíblica Comentada, como ele é um assunto muito específico, a gente decidiu abrir ele num feed separado. Então, se você vai pelo site, tá tudo junto lá. Ictus Podcast, Diário de Leitura e Leitura Bíblica Comentada. Agora, se você usa algum aplicativo, você tem que procurar por Leitura Bíblica Comentada mesmo, que é um feed separado, e aí você vai acompanhar só esses episódios aí, eles vão ao ar de terça, né, Carol? Isso. E os outros é quarta e sexta, o Diário de Leitura, e sexta-feira o Ictus Podcast, que cada sexta é um programa diferente. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa do Ictus sendo lançado em podcast e a gente acompanha tudo por aqui também, além do literário, né, que eles estão aqui com a gente. E eles estão lendo muito, hein? Estão lendo a Bíblia, estão lendo os 4 livros por mês. Por isso que a gente tenta pegar livros que estão no Clube Ictus pra não colocar uma tarefa a mais pra vocês, mas eu não sei até quando a gente vai conseguir. E, gente, olha só, vocês que estão aí no Brasil, olha, assinem o Plano Mar por mim. De verdade, porque, olha, é tanta raiva que nós passa do lado de cá do oceano. Porque... do lado de cá do mar? do lado de cá do... Por falar em Plano Mar, porque além dos livros serem tão da hora, eu falei pro Guia Marino, eu falei, Gui, você tá judiando das pessoas que não podem ter o Plano Mar. Tem um negócio que é muito legal, assim, e o que agora eu gosto... a gente pode contar, né? O negócio que a gente pode contar. Mas assim, gente, são colecionáveis que falam sobre o livro. É tipo, sabe, Magic. tipo super a gente trufo, fez no assim, tamanho de um card game. Então, se você era do Pokémon, do Magic, é meio que nesse universo, assim, só que literário. Exato. Sim, parece um card de sapo de chocolate do Harry Potter. É muito legal, gente. Tem que ter Harry Potter, né? E que dia que vai sair o Ictus do Harry Potter, hein? A gente tem que fazer. O literário? A gente tá esperando vocês voltarem pro Brasil. E eu vou querer o kit. Ai de vocês se mandarem Harry Potter no mar e não mandar pra mim. Aí é com o Gui. Mas, ó, esse plano do mar que a Adri falou é muito legal mesmo. É muito legal, pra quem gente. assinou em julho, infelizmente já perdeu o kit de agosto, porque no kit de agosto vão 2 livros no mar, tá bom? Isso não é muito comum. Olha aí. E, putz, a parte ruim
de ser dono do Ictus é que vem muito mais livro do que eu consigo ler no mês. E aí ter que escolher que livro que eu vou ler é osso, viu? É, porque não é só o peixe grande, né? Tem os outros né? planos. Então. A gente tem 8 planos lá. 4 adultos e 4 infantis. Eita, não. Ah, mas o mar é aquele que tá no cantinho do coração, né? Ah, gente, ó, Ocupando fica bastante aí espaço. o nosso apelo aqui do outro lado do mar, que assinem o Clube Ictus aí do Brasil, que é um privilégio incrível que vocês têm de receber esses livros com essa curadoria maravilhosa dos nossos amigos dos Peixes Grandes, do Guia Marino e do Tan e da Carol, que também decidem alguns livros que chegam pra vocês aí, com muito carinho, tenho certeza também. Às vezes eles erram, mas às vezes eles acertam pra caramba, gente. Porque, olha, esse do Magic e o Monstro foi muito da hora. E a gente tem cupom irmãos.com, pelo amor. O povo esquece. Utilize Irmãos sem tio pra ter 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano, hein? Mas, ó, eu de você assinaria o mar. Por mim. Assine e me marca. E uma coisa que a gente fala pouco, mas é bom lembrar, porque a gente sabe que a maioria dos planos de assinatura, assim, dos clubes, de qualquer coisa, de livro, eles tendem a ter um tipo de carência, o plano de fidelidade. Então, eu assino, aí depois não gosto, tem que ficar um ano, tem que ficar 6 meses. A gente não tem isso, tá? Você pode assinar e falar, não curti, no mês que vem já nem me manda fatura e pronto, não tem problema. Então é a chance de você usar o Irmãos aí, ganhar 15% no primeiro mês e ver se gosta. Se não gostar, Que não da gostou, hora, paciência. Tuck. Mas vai gostar, gente. Tenho certeza que vai gostar. Como que é o nome do box principal? Peixe grande. Peixe Grande. Ó, gente, Peixe Grande é da hora demais, porque o Peixe Grande é a mistura de tudo, né? É muito bom. E o Peixe Grande é no mínimo 2 livros por kit, né? É o único que tem essa obrigação Mas de não ter tem no mínimo origami, 2. né? Pois é. Teve uma assinante que mandou uma mensagem falando: eu gostei, mas eu fiquei triste porque não veio origami. O Fernando falou, mas é porque o seu plano é de adulto. Mas não tem problema, a gente vai mandar no próximo kit, né? Então, Vai ter que manda um escrever recadinho, pedindo. vai que você ganha. Manda um recadinho que você ganha o origami do Fernando Não, também. essa semana a gente recebeu de um outro assinante um videozinho com um tutorial pra gente fazer um origami de marca-página. Ele falou, vocês Lindinho. podiam mandar sempre pra todos os kits muito um marca-página fácil, né? em origami. Fica assim, uma quantidade um pouco... Então, ele só Demais. imaginou Bob do que Fernando, um né? origami é feito à mão, né? E aí, pobre. e esse ciclo se repete todo mês. Agora o Fernando arrumou emprego de novo, acabou o origami, gente. Já era. É verdade. Ou então o Ictus pode arrebentar de fazer um monte de assinatura e eu, Fernando, só ficar fazendo origami, olha só. Pode... Aí, ó. Olha o desafio. Depende de fica aí o você, desafio. pessoal. Muito bom. Assinem Clube Ictus, ictus.com.br pra ter essas maravilhas todo mês na sua caixa postal ou na sua caixa de correio.